Nós temos falado, né, e estudado, compartilhado um com o outro sobre algumas atitudes de Jesus ou ensinos dele que tem a ver também com suas disciplinas ou disciplinas espirituais, né, para a gente desenvolver a nossa fé cada vez mais. E nós nesse mês já ouvimos sobre a oração, a importância da oração, e Jesus ele tinha essa disciplina na sua vida, né? Nós vimos também sobre a importância da palavra, e nas mensagens nós vimos sobre oração, sobre a tentação de Jesus, como ele venceu a tentação, né? E hoje eu queria falar um pouco de um assunto que nós conhecemos, né, bastante, que é aprender dele sobre perdoar, questão de perdão. Não é um assunto novo, mas é um assunto que, na minha opinião, nós precisamos dele todos os dias. Porque nós estamos no processo de aprender a perdoar. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar. A gente já ouviu, né, vários ensinos, várias ideias boas. E hoje eu queria relembrar algumas dessas boas ideias. Que Jesus, lá em Mateus, ele traz para nós, né? A gente sabe que Mateus apresenta Jesus como Emanuel, Deus conosco. Deus, ele veio a essa terra e Jesus, ele demonstrou com a sua vida, com as suas atitudes, né, a vontade de Deus. E nós vamos ver que quando nós temos ele na nossa vida, sabe, essas questões que parecem temas tão difíceis, né, as coisas vão ficando mais fáceis quando a gente aprende com Jesus como fazer, como imitá-lo. Porque nós vemos a cada dia mais a falta de perdão, o caos, o transtorno, a destruição que tem causado na humanidade. A gente pode olhar para a família, sabe? Pessoas que aparentemente dizem que se amam, elas estão muitas vezes no tribunal, querendo, se odiando, querendo a destruição da outra. E eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus ainda. Eu estou falando de pessoas que conhecem Jesus. Ou talvez acham ou dizem que conhecem Jesus. Imagine se nós colocássemos ou aprendêssemos a perdoar, como seria diferente nossos relacionamentos, nossas famílias. Nós temos visto isso. É pai, sabe, em conflito com os filhos, filhos com os pais, os cônjuges, uns com conflito com outros. E às vezes são questões tão pequenas que não é, para nós são tão grandes. E é interessante porque nós temos Emanuel conosco, sabe, na nossa vida, aquele que veio trazer a salvação, que morreu na cruz para nos salvar, nos deu todos os passos para isso, mas às vezes a gente não consegue olhar para o que ele fez, os ensinos dele, e tentar aplicar na nossa vida. É tão fácil falar, não é, sobre ele. É fácil falar sobre Jesus. E a gente sabe que a ideia não é só conhecer sobre Jesus, para falar sobre Jesus, mas o principal é vivermos aquilo que ele fala, que ele ensinou na nossa vida. Isso é o principal. E lá em Mateus, a gente vai ver que no início do capítulo 18, já havia uma grande dificuldade entre aqueles discípulos, porque não somos só nós que enfrentamos dificuldades, sabe, em relacionamentos, na nossa família e etc. Não, isso é uma coisa que sempre existiu. Aonde tiver duas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas vão discordar em uma da outra, e isso vai gerar um conflito. Mas em Mateus capítulo 18, no verso 1, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior, né? Ou talvez pensando, quem é o maior entre nós? Quem é? Porque talvez havia problema de relacionamento entre os discípulos. Quem é o maior? E Jesus vai pegar uma criança e vai dizer, olha, se você está vendo essa criança, e vai dar o exemplo dela. E ele segue no texto, falando sobre relacionamento, tá? Eu diria que todo o texto do capítulo 18 de Mateus tem a ver com relacionamento, entende? Até quando ele fala, onde tiverem dois em meu nome, ele não está falando sobre igreja, mas ele está falando sobre relacionamento. Não é que onde tiver dois é a igreja, porque Mateus está dizendo isso. Na minha opinião, não tem nada a ver o texto. O capítulo todo é sobre relacionamento. Como se relacionar?
Olha, nós vemos nos primeiros versículos, o capítulo já começa, quem é o maior entre nós? Quem é o mais poderoso? Porque onde tiver pessoas, aonde tiver, pessoas com títulos, vai haver conflitos, porque tem essas vaidades do coração humano. Quem é o maior, quem é o mais sábio, quem é o mais poderoso, quem faz mais, sempre vai ter essa divisão, né, de hierarquia. Mas Jesus olhou e disse, olha, o maior, né, ele disse isso lá em João, o maior é aquele que serve, é aquele que imita. Então o maior não é o que dá ordem, não é o ditador, não é o que manda, mas é aquele que age como Jesus. Esse é o maior. Aqui no capítulo 18, ele vai tratar sobre esses relacionamentos. E quando nós chegamos, por exemplo, se você puder abrir em Mateus comigo, quando nós chegamos no versículo 24 de Mateus, ou melhor, 21, vamos no 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Pedro faz essa pergunta, baseado na pergunta de Pedro, porque tem tudo a ver com relacionamento nos versículos passados. Inclusive, ele já ensinou, ele disse, se teu irmão pecar contra ti, o que é que você faz? Você vai a ele a sós e você fala com ele. Se ele lhe ouvir, ótimo, se não, você traz testemunha, se não ouvir. Então, todo o capítulo tem a ver com relacionamento. E Jesus está ensinando como se relacionar. E nós precisamos aprender com ele como perdoar o outro. E Pedro, ele tem uma pergunta fantástica. Será que nós devemos perdoar 7 vezes a pessoa quando ela pecar contra nós? Imagine se é difícil perdoar uma vez. Imagine perdoar 7. Mas Deus conosco, Emmanuel, vai nos ensinar como nós devemos fazer. Ensinou a eles, vai ensinar a nós o que nós devemos fazer. Porque nós somos seres humanos que nós acumulamos alguns lixos emocionais dentro de nós. Mágoas, rancor, ódio, sentimentos ruins. Quando alguém faz algo por nós, inveja, ciúmes, são tantos os sentimentos ruins que surgem na nossa vida. E assim, você ou eu, a gente não precisa dizer assim, vem que eu estou recebendo esses sentimentos. Eles vêm. Quantas vezes a gente vê aí no jornal as pessoas falando lá, estava lá um grupo familiar, em um lugar que aparentemente, na visão do mundo, é um lugar de divertimento, de alegria, e eles estão todos lá se alegrando, se divertindo da forma do mundo, mas no final, alguma coisa aconteceu que um deles foi e matou, ou um, ou dois, ou todo. Numa festa, esses sentimentos ruins podem vir na nossa vida e virar questão de competição. Quem é o maior? Como os discípulos. Eles estavam com Jesus, os discípulos, mas eles estavam perguntando quem é o maior entre nós. Aí quando nós olhamos para o casamento, qual é o problema dos casais hoje? Quem é o maior? Quem manda? Quem é o poderoso? Não é isso que a gente debate e vê? Porque onde tiver pessoas que envolvem relacionamento, esses sentimentos vão sempre lutar dentro de nós. Quem manda? É o homem, é a mulher, né? Quem é mais poderoso? E a gente perde tanto tempo com isso. E Jesus, ele veio para mostrar a nós como se relacionar, para ensinar a nós como nos relacionar um com o outro. Mas parece que nós muitas vezes estamos tão focados nos conflitos, nos sentimentos, e a gente não dá o olhar devido para aquilo que Jesus está dizendo. Faça isso, haja dessa forma. Então aqui é a grande pergunta de Pedro. O que nós vamos fazer? Agora, imagine, se você tem Emmanuel com você, o Salvador, aquele que veio salvar, se ele está do seu lado, se ele está com você, quando os conflitos do relacionamento acontecem, o que se espera de mim e de você? Que atitudes, eu e você devemos ter diante desses conflitos de relacionamento? Será que nós devemos, é nessa hora que a gente diz, opa, sai um pouquinho, vou deixar ele de lado, porque agora sou eu, né? Agora aí entra a valentia e etc, os temperamentos. Será que a gente coloca Deus de lado? Será que Jesus, não está mais na nossa vida quando a gente está irado, com raiva, com ciúme, com inveja ou esses sentimentos do outro? Eu diria que esses sentimentos, eles tomam uma proporção tão grande na nossa vida que a gente não consegue enxergar Jesus ao nosso lado.
Por isso que muitas vezes a gente age tão mal, tão ruim. E aqui Pedro faz essa pergunta. Agora, por que é tão difícil perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Sabe? E eu não estou falando aqui simplesmente de um perdão que envolve alguém mal, que faz maldade, que persegue, simplesmente. Não estou classificando esse grupo de pessoas, mas eu estou me referindo, às vezes, até discípulos de Jesus, que envolve o meu cônjuge, meus filhos, meus irmãos. Por que é tão difícil, muitas vezes? Eu escrevi algumas desculpas que as pessoas dão para não perdoar e para dificultar mais o perdão. Além desses sentimentos que nós guardamos, esse lixo emocional dentro do nosso coração, a gente ainda tem outras desculpas além deles. Primeira desculpa é, aquela pessoa, ela nem percebeu que me magoou, sabe? Nem percebeu. E se eu perdoar ela, eu vou perdoar ela se ela nem percebeu que me magoou. Então assim, eu vou deixar para lá, não vou falar com a pessoa e vai ficar por isso mesmo. E normalmente o que é que acontece com isso? Aí esses sentimentos vêm crescendo dentro do nosso coração, a gente não consegue mais olhar no olho daquela pessoa. Primeira coisa, quando você olhar no olho de alguém, que a pessoa baixar o olhar, mudar o olhar, ou ela tem uma dificuldade, é natural dela, alguma dificuldade ela tem que não olha no seu olho, ou ela está com algum problema com você. Você olhou no olho, você já sabe, tem alguma coisa aí. Foi o que eu fiz. Porque a pessoa não consegue, porque tem algo dentro do coração, sabe, perturbando a pessoa, né? A outra desculpa é, aquela pessoa é má. E se eu a perdoar, sabe, ela vai continuar, eu vou incentivá-la a fazer isso. Então, não perdoo não, comigo é assim. Outra desculpa que as pessoas dão é, se eu perdoar, ela vai continuar repetindo, sempre fazendo aquilo. E aí nós damos tantas desculpas para não perdoar aquela pessoa que nos ofende. E Pedro, talvez, aqui, ele dá uma boa ideia, ele diz, será que 7 vezes é suficiente para a gente perdoar alguém que nos magoa? A gente sabe que o próprio Jesus já respondeu isso em outro evangelho, não é? E ele disse que a mesma coisa daqui, desse ensino de Mateus, que nós devemos perdoar sempre. No outro evangelho, Jesus diz, quantas pessoas pecar contra você no dia, você perdoe. No dia ele usa. Aqui, ele não usa o dia, mas ele usa, sabe, a mesma ideia. Nós temos que perdoar sempre. Por quê? Porque Jesus está ao nosso lado. Jesus anda conosco. Se nós temos Jesus na nossa vida, se nós falamos que somos discípulos de Jesus, como nós não vamos perdoar? Se os discípulos de Jesus, né, têm que seguir o mestre, e se o mestre ele perdoa, por que nós não vamos perdoar? Agora veja os próximos versículos, para a gente tirar algumas lições que talvez, né, nós já sabemos, mas vamos relembrar aqui. Quando a gente olha para o versículo 22, diz assim, Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quem está falando aqui é o rei que veio reinar na terra. O rei está na terra. Ele é o rei e ele está ensinando. E ele está usando uma figura de linguagem, uma parábola, para ensinar. E ele diz que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E quando começou a acertar, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições para pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Então imagine a dívida desse homem, desse aqui. Porque quando a Bíblia se refere a trazer filhos, famílias, é porque a pessoa estava falido, ele não tinha como pagar. E naquela época você pagava com seus filhos, vendendo filhos, esposa. Então era uma dívida impagável, esse homem ele não conseguia pagar a sua dívida. Agora pare e pense comigo, quando Jesus começou essa parábola e citou esse homem que tinha uma dívida imensa, de quem ele está falando? A quem ele está se referindo? Com quem ele está falando? Esse homem que devia
Sabe, lembra quem nessa história? Lembra eu e você? Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós não conseguíamos pagar, porque nós merecíamos uma punição, um salário, como Paulo falou lá em Romanos, que era a morte, a separação. A gente merecia essa punição. Então essa dívida impagável tem a ver com a minha vida e a sua vida antes de termos Jesus ao nosso lado. Representa eu e você também. E ele continua ensinando e falando para eles. Versículo 26 diz que o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tens paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo, tendo compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir embora. Não foi isso que nós ouvimos desde o início aqui? Nossa dívida foi cancelada por causa de Jesus. Fomos cancelados dessa dívida que nós não conseguíamos pagar. Aí ele continua e ele vai falar agora de um servo. Esse servo perdoado, ele encontra alguém que devia a ele. E a dívida era mínima em comparação à sua. Nos próximos versículos, você pode ver aí. Mas o que é que ele faz? Ele recebeu compaixão, misericórdia, porque ele tinha uma dívida impagável, mas aquele senhor, aquele credor, ele usou de misericórdia. Ele deu ao homem devedor o que ele não merecia, porque o que ele merecia era pagar a dívida ou ser punido por causa da sua dívida. Mas aquele senhor, ele foi misericordioso, e misericórdia é não dar o que o outro merece. O outro merece a vingança, o castigo, a punição, não é? Porque há uma dívida, feriu, fez alguma coisa que incomodou. Mas como é que nós devemos agir? Nós devemos agir como Jesus, ter misericórdia. Então, misericórdia é eu não fazer com o outro o que ele faz comigo. É não retribuir aquilo que a pessoa fez comigo. Porque quando alguém nos fere, qual é a nossa vontade? Qual é o nosso desejo? Eu não sei vocês, mas meu desejo é fazer 2, 3, 4 vezes mais do que ele fez comigo. Quando alguém faz algum mal ou me incomoda, a minha vontade é devolver. Mas Jesus está ensinando que eu devo fazer ao contrário. Eu tenho que ser misericordioso, né? E olha, Jesus, os apóstolos, eles falaram de 2 palavras, que essas 2 palavras resumem, sabe, o amor de Deus por nós, né? A gente vê Paulo falando lá em Efésios que a salvação é pela graça, mediante a fé, não é? A gente vê ele dizendo isso. E a gente sabe, aí tem outros passos, né? Não só são esses 2, é o meio de chegar. E a gente sabe, né, que nós somos batizados e aí nossos perdão são perdoados, como Pedro falou lá em Atos capítulo 2, não é verdade? A gente recebe o perdão dos nossos pecados, é ali que nós somos perdoados dos nossos pecados. São tantos os benefícios que através de Jesus nós recebemos, mas muitas vezes quando nós estamos magoados a gente não consegue enxergar. E nossos casamentos estão sendo destruídos, nossos relacionamentos estão sendo destruídos. Por quê? Porque nós não estamos olhando para os ensinos de Jesus e aplicando na nossa vida. Então, assim, o preço era muito alto. 2 palavras, graça e misericórdia. Não é? E eu costumo falar que graça é um favor que eu não mereço. Não é assim que a gente resume? Graça, sabe, Deus fez algo que eu não merecia. Misericórdia é o contrário de graça. Misericórdia é ele não deu o que eu mereço. Então, se graça eu recebo o que não mereço, misericórdia, não é? Eu não recebo o que mereço. E como eu devo agir com as outras pessoas, com minha esposa, com meus filhos, com os irmãos em Cristo? Como é que eu tenho que agir? Da mesma forma. Sabe por quê? Porque no versículo 32, ele diz: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque tu suplicastes a mim. A falta de perdão, para nós cristãos, para nós servos de Jesus, a falta de perdão é um sinal de falta de compreensão e de ingratidão pelo o que Jesus fez por nós. Já pensou sobre isso? Quando eu não perdoo o outro, eu estou sendo ingrato para com Deus e eu não compreendi o que ele fez. Não compreendi. É muito fácil compreender que ele usou da sua graça para conosco, não é?
Mas e nós? Se nós estamos aprendendo com ele, como é que nós temos que agir? Nós temos que agir da mesma forma, sabe? João vai dizer, em 1 João, vai falar tantas coisas que tem a ver com isso. Se eu digo que amo meu irmão, mas eu odeio, ele diz, não, você não está na comunhão com ele. Você não tem Jesus na vida? João fala, 1 João. É tão sério isso, mas às vezes nós achamos que não, que isso é coisa, né? Não concordo com isso. João diz claro, se a gente fica falando que temos Jesus na nossa vida, mas se a gente odeia o outro... Agora, meu cônjuge é quem? Meu cônjuge não é meu irmão? Meu filho não é meu irmão em Cristo? E como eu tenho que agir? E meu irmão da família espiritual? Como é que eu tenho que agir? Agir diferente? Como Jesus pode estar no nosso coração dessa maneira? Versículo 34, ele diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Tem uma versão que usa essa palavra, verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então a falta de perdão, ela despertou a ira desse senhor aqui. Ele ficou irado, o texto fala. Irado. E entregou ele. Olha o que a falta de perdão pode causar na nossa vida, não é? Quando nós não perdoamos. E se você acha que o pecado não incomoda a Deus, 1 João capítulo 1, ele diz lá, quando nós pecamos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não é 1 João aqui hoje. 1 João, 3 erros que o gnosticismo ensinava lá. Estava influenciando os cristãos. Primeiro erro dos gnósticos era, nós não pecamos. Não é? Porque às vezes nós como cristãos, a gente se acha assim, que nós não pecamos. Ou existe essa ideia de que nós não pecamos. Que nosso pecado não incomoda a Deus. Mas João vai dizer, vai combater isso. Ele diz, se você diz que não peca, você está fazendo Deus mentiroso. 3 erros lá, ele vai falar sobre o pecado. E aí João diz que Deus é luz. E o que isso significa? Que ele não tem comunhão com o pecado. Ele é cristalino, ele é luz. Aonde a luz vem, a escuridão sai. E lá vai dizer, se nós andarmos na luz, que tem a ver com a comunhão verdadeira com Jesus, se nós andamos na luz, nós temos comunhão com os outros. Né? E o sangue de Jesus perdoa nossos pecados. Mas nessa parábola a gente vê que esse Senhor ficou indignado com a atitude daquele que foi perdoado. Agora, o que Jesus espera de mim e você quando alguém nos magoa? Será que não é também agir com misericórdia, com graça, da mesma forma como ele fez? Então a falta de perdão é um problema para a nossa vida, é um problema para os relacionamentos, é um problema na visão de Deus, quando nós não perdoamos. Ele vai dizer lá no início, que nós chamamos de Sermão do Monte, e quando ele fala da oração modelo, não é a oração que as palavras que devemos repetir, mas são os princípios que está dentro dessa oração. Ele disse assim, quando você orar, você fala, Pai nosso que estás no céu. São princípios. Não é uma repetição, não é uma reza, que é uma repetição, mas são princípios. E ele diz, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Qual é a próxima frase? O que é que ele fala depois? Perdoai as nossas ofensas, de que maneira? Assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Isso significa o quê? Se eu peço para Deus me tratar como eu trato as pessoas que me magoam, se eu não perdoo, como é que eu estou dizendo para Deus me tratar? Então, às vezes, a gente fala essas palavras e não entende. Mas nós precisamos sair daqui pensando nisso. No capítulo 7 de Mateus, versículo 12, ele disse assim, façam aos outros o que eles fazem com vocês. Faça aos outros o que eles querem que vocês façam com ele. Então, todos nós aqui, e ele ainda diz que isso se resume, a lei
e os profetas. Então, todos nós queremos ser perdoados quando a gente erra, nós queremos ser perdoados por Deus, nós devemos fazer aquilo que nós queremos. Nós devemos perdoar as pessoas quando elas nos magoam também. E sabe, se nós levarmos o ensino de Jesus de perdoar o outro na nossa vida, eu vou dizer uma novidade para vocês. Se você perdoa o outro, uma novidade, seus problemas não vão acabar. Vamos continuar tendo problemas nos relacionamentos, tá certo? Mas nós vamos aprender como resolver esses problemas. Como agir como Jesus diante desses problemas. Nós não vamos precisar ir para um tribunal, para ir lá se divorciar, sabe? Não vamos tentar destruir o outro. Não. Vão surgir outros momentos que vêm sentimentos ruins, nós vamos magoar. Mas se a gente aprende a perdoar como ele ensinou, que não tem uma quantidade, que eu não preciso de um caderno para ficar dizendo, sou tu maior, fez algo comigo, perdoou pela primeira vez. Fez de novo, opa, segunda vez. Ou está diminuindo aqui, né? As chances de, 3 vezes, até eu chegar em 5, só tem 1. Não, se eu aprendo o que Jesus ensina nesse texto, eu vou perdoar sempre. Sabe por quê? Os nossos sentimentos, ninguém mais do que eu e você temos toda a responsabilidade. As pessoas podem me magoar de todas as formas. E tem pessoas que sabem como. Tem pessoas que sabem como ferir e magoar você e a mim. Mas esse sentimento que vem no meu coração, só eu posso dominá-lo ou não. Eu tenho a decisão se eu vou deixar ele controlar minha vida, minhas emoções, meus relacionamentos. Mas quando eu aprendo e eu sei que Jesus está comigo, ao meu lado, e se eu estou caminhando com ele, e foi por causa dele que minha dívida foi paga, e eu olho para quem deve a mim, com certeza eu vou perdoar aquela pessoa. Então que Deus possa nos usar essa semana no nosso relacionamento. Se você precisa perdoar alguém hoje, toma a decisão agora. Fale com essa pessoa, se reconcilie com ela, para que você possa realmente ter Jesus ao seu lado, nas suas atitudes, na minha atitude. E que Deus nos abençoe.